Olá, pessoal do programa Mercado Futuro. Mais uma entrevista, como sempre, entrevistas muito interessantes, com muita informação aqui no programa. Só para lembrar vocês que esse programa vocês podem ver por pelo menos 4 redes. Vocês veem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo LinkedIn ou pelo Twitter. São as 4 maneiras que vocês podem assistir. E se quiser falar comigo, tem lá os canais para trocar ideias, sugerir assuntos que você quiser. Bem, hoje nós vamos para um tema legal. Legal porque é jurídico e quem vai contar para a gente sobre uma ação bem interessante que ele cuidou, né? Cuidou de uma das partes, baseada na CPR, Cédula de Produto Rural, ou Cédula de Produto Rural, eu nunca sei exatamente o nome. Quem vai falar comigo e com vocês é o doutor André Passos, do Estica Passos Advogado Associados. André, muito boa tarde, muito obrigado pela tua presença, pela tua atenção. Só para o pessoal se localizar, eu me divirto com esse trabalho home office. Eu estou em Santos, litoral de São Paulo, e o André hoje está na capital do agro, pelo menos paulista, se não brasileiro, que é na simpática Ribeirão Preto. Simpática e quente para mais de metro. Muito boa tarde, André. Eu queria que você contasse para a gente exatamente essa ação que foi baseada na CPR. Como é que isso rolou? Quanto tempo demorou? Como é que você convenceu a outra parte, o juiz, né, a justiça, a entender o seu ponto de vista, que é muito interessante. Eu já li, mas o telespectador não leu. Resch, um prazer imenso estar falando para você aqui, para essa audiência qualificadíssima desse programa tão querido pelo agronegócio brasileiro, Mercado Futuro, né? Que eu sempre fico muito feliz, né, e emocionado de estar presente aí com vocês. E falando de Ribeirão Preto, hoje não está tão quente assim, né? E realmente é uma das grandes capitais do agronegócio brasileiro e a gente tem atuação, né, em várias dessas capitais, várias dessas praças, e Ribeirão Preto, como não podia deixar de ser, é uma praça muito relevante para a gente, né? Até porque a gente atua assessorando aí toda a cadeia ampla do agronegócio, e em Ribeirão Preto a gente consegue aí acessar grande parte desses, né, dessas personas, né, do mercado. Mas legal de falar. A tecnologia é uma beleza, você está aí, né, praiano, né, com esse ar maravilhoso. Eu estou aqui né, na capital do agronegócio com uma, né, não tão quente assim hoje, mas e a gente vai falar de um tema que é muito caro ao produtor rural, né, que é o financiamento da produção agropecuária através da emissão dos títulos do agronegócio, né? A cédula de produto rural, criada em 1994, né? Vamos dizer assim, turbinada e uberizada, transformada em título eletrônico a partir de 2020, e com uma recente modificação de 2022, a gente já vai falar sobre isso, é um dos principais veículos de financiamento do produtor rural. Tanto é verdade que esse ano de 2022, só nesse ano de 2022, estão registradas nas registradoras, na B3, etc., mais de 200 bilhões em operações com CPRs na data de hoje, né? O balanço é basicamente da semana retrasada, e a importância desse título é imensa. Por quê? Né? Porque ele traz muita segurança jurídica, né, ao produtor rural, que desconta as CPRs, e o credor, né, que certamente vai ter certeza jurídica, né, de que os recursos, né, concedidos num financiamento a partir do desconto desses títulos, né, serão recursos que serão bem aplicados e utilizados no pagamento desses financiamentos e, portanto, né, na continuidade do financiamento da cadeia do agronegócio, que é um negócio cíclico e que é um negócio que ocorre de acordo com os ciclos naturais dos produtos agropecuários, do gado, da soja, do café, e, portanto, né, ele faz com que você crie uma facilidade para o produtor, que ao invés dele empenhar
né, bens imóveis, né, hipotecar bens imóveis dele, etc., que até acontece a título de garantia, mas ele utiliza a sua produção, né, em processamento, né, a sua produção futura para fazer o custeio dele, para arrecadar recursos para fazer o financiamento da safra. Então, essa relação ela precisa ter uma referibilidade, ou seja, o financiador descontou a CPR, o produtor produziu o produto e esse produto vai ser entregue e a partir dessa entrega, obviamente, vai se apurar um resultado financeiro, né, dessa operação de entrega do produto, liquidar o financiamento, o saldo vai para o produtor que, por sua vez, vai utilizar esse saldo na sua própria atividade, para o custeio da sua própria vida ou até maximizar a sua margem de lucro, resultado, até porque, né, as atividades, como são cíclicas, as margens vão sendo colocadas, tem anos que são melhores, anos piores, né, a gente sabe disso, né, você é um grande especialista, commodities flutuam, né, valor de mercado e, portanto, o produtor, no momento de superávit, ele captura essa margem para ele utilizar mais à frente, no momento de déficit, ele vislumbra a margem lá na frente para poder capturar esses valores. Enfim, Tô fazendo essa abertura aqui educativa porque você me falou que a gente vai explicar para o grande público, né, a decisão que foi obtida pelo nosso escritório perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, em que um dos nossos clientes, financiador do agronegócio, uma instituição financeira, descontou cédulas de produto rural de soja no Mato Grosso de um produtor rural. E quando foi buscar o recebimento, ou seja, olha, essas cédulas de produto rural, elas foram descontadas aqui com o banco, então o penhor agrícola, ou seja, a soja, né, é minha. E aí ele foi perante a comercializadora, né, que era uma empresa chamada CTP Commodities, antiga BTG Commodities, né, do grupo econômico do Banco BTG Pactual, enfim, whatever, não é questão de nomes, é uma questão de fato, né? Então a gente não precisa perpassar essas questões, porque nesse caso específico envolveu determinadas partes, o processo é público, não tem problema a gente falar sobre isso, né? Já foi divulgado na imprensa, inclusive, mas o fato é que aquela comercializadora falou, não, eu comprei essa soja, né? Eu adquiri essa soja, então eu não vou te entregar essa soja, financiador, você que cobre de novo do produtor. Né? O caso veio parar conosco, né, na qualidade de advogados especializados, e a gente ajuizou né, notificamos administrativamente, etc., para discutir, para dizer, olha, desculpa, as CPRs estão aqui, estão todas perfeitas, as garantias, os penhores estão devidamente legitimados, né, registrados e tudo mais, e, portanto, essa soja é nossa. Por favor, se você quiser comercializar, não tem problema nenhum, comercialize, né, até porque você é uma comercializadora, né, mas o produto dessa comercialização tem que ser depositado em conta do banco para liquidar a CPR e desincumbir os produtores, né. A surpresa foi que, nesse meantime, dessa discussão, nesse meio do caminho, veio uma ação, né, dizendo da comercializadora, dizendo, não, essa soja aí eu comprei de boa fé, você era financiador, você devia ter monitorado isso, devia ter ido buscar antes, e eu vou ficar com a soja e você que se veja aí com o produtor e etc. Né? Nós propusemos uma ação contrária, chamada, aí é um aspecto técnico, né? E aí promovemos uma nova ação dizendo, olha, né, não vem ao caso nomes das ações, são super complicados, etc., promovendo uma nova ação dizendo assim, olha, não é bem assim, né? Eu já te notifiquei, eu já mostrei que isso deriva dessas áreas, dessas propriedades rurais que estavam empenhadas nas CPRs que foram descontadas no banco, e se você não me devolver o dinheiro, né, o produto você alienou, vendeu, ok, não tem problema nenhum, mas se você não me pagar por esse produto ou não me devolver o equivalente em produto, né, porque era uma CPR física, né, não era uma CPR financeira, eu vou, enfim, querer que o juiz julgue isso a meu favor e você vai ter que pagar. Né? Aí começou a discussão judicial, né? E eles diziam que
saiu de outra propriedade, não saiu da propriedade, e aí virou 7 anos de disputas, né? 7 anos de disputa, isso começou em 2015, foi julgado agora no TJ, no Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2022. E aí, eu vou deixar você perguntar. Não, eu só queria Para você entender poder... o seguinte. Era a história. Eu sou financiador do agro, através de LCA, né? Que é outra coisa, é outro título. Mas no caso desse banco, quer dizer, ele adiantou para o produtor, via CPR, digamos, 10 milhões. Vamos falar um valor assim. Sim, 10 milhões. é mais ou menos por aí, isso aí. Só para eu Era um grande entender. produtor de soja. A operação é com valores vultosos, é mais ou menos isso aí. Entender direitinho. Aí, e eu vou vender essa soja para alguém que não é para quem me financiou. Tudo bem. Quando chega o vencimento, o produtor ele tem que receber esse dinheiro da soja físico, paga o banco e se sobrar 1 milhão, meio milhão, 2 milhões, é esse que é o dinheiro dele. É esse o ciclo completo? É esse o ciclo. É esse o ciclo. E esse teu caso foi interrompido no meio. Foi interrompido no meio, porque quando ele entregou essa soja para a comercializadora e a comercializadora então pagaria para ele, a comercializadora resolveu ficar com dinheiro, alegando que tinha outras dívidas relacionadas a outras operações, né? Que tinham na cadeia, né? Envolvendo a cadeia, tinha uma revenda de insumos que descontou isso, enfim, não é o caso, né? O importante é essa relação que você acabou de determinar, ou seja, o produtor entregou as CPRs, a soja foi colhida e desse produto da colheita, né, o banco ia receber o principal do dinheiro emprestado mais os juros e o produtor ia ficar com a parte dele. Aí a comercializadora ficou com aquele dinheiro para ele e disse, não, eu sofri prejuízo porque tinha uma parte na cadeia que não me pagou, eu tinha dívida, eu comprei essa dívida, enfim, vários argumentos. Né? Dito isso, eu vou pedir um intervalo aqui, mas a gente volta rapidinho, tá bom? Tá ótimo. Eu converso com o doutor André Passos, do escritório Passos Estica Advogados Associados. Nesse primeiro bloco, ele explicou bem para você, produtor, como é que funciona essa questão da CPR e a justiça deu um veredito que vira, não sei como é que eu estudei direito, mas não lembro mais. Jurisprudência. Isso. Muito importante. Isso já virou uma jurisprudência. Agora, faz a CPR, produz, paga quem te adiantou o dinheiro, o que sobrar é teu e o comerciante fica lá com a soja. Vamos ao intervalo, então. Já eu volto com o André. Até já. Estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje eu converso com o doutor André Passos, do escritório Passos Estica Advogados Associados. No primeiro bloco, falamos de um caso que eles venceram com a CPR. Muito interessante. É bom que vocês não apenas vejam, como divulguem. Eu estou virando um internauta típico aqui. Eu dei um like e faz aquilo tudo. Mas o doutor André, o escritório dele, a banca do doutor André, é especializada em agronegócio. E um outro assunto super relevante, que nós vamos conversar agora nessa continuação, é sobre tem uma lei do agro, né, super importante, é recente. E o doutor André disse que tem novidades. Eu queria que o André contasse para a gente quais são essas novidades na lei do agro aí. Hash, interessantíssima essa pergunta, porque me dá a oportunidade de conectar essa nova legislação, né, a Lei do Agro de 2020 e a 14.421 de 2022, a chamada nova Lei do Agro, ao que eu estou explicando exatamente nesse momento, né? Então, naquele caso que a gente está explicando, as CPRs eram cartulares.
né? Eram títulos. E aí ficou a discussão, mas registrou aonde? Não estava registrado, e etc. Né? Na medida em que a comercializadora tentava se eximir da obrigação de depositar para quitar a dívida do produtor. Né? E a gente, obviamente, teve que fazer um trabalho imenso, mostrando nota fiscal, a liquidação da CPR, de onde saiu da propriedade, etc., etc., tudo em documento, milhares de notas fiscais e tudo isso. Isso foi avaliado por uma perícia, pelo juízo, enfim, para que no final viesse o veredito, né, formasse a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. No caso, o Tribunal de Justiça foi muito técnico, foi muito feliz em perceber, né, toda a prova produzida e foi muito feliz no veredito, né, foi firme, né, na validade do título e na importância do título, como a gente está falando, e onde isso casa com essa história da nova lei do agro, né, e com a lei do agro de 2020? Ora, burocracia, né, de emissão de nota fiscal para liquidação, do registro em cartório das garantias, do penhor, etc., etc., hoje em dia está ao alcance de um clique, né, num aplicativo do produtor rural. Né? Existem registradoras, existe a própria B3, por exemplo, tem convênios com registradoras que têm aplicativos, que têm sistemas em que você consegue emitir todos esses títulos eletronicamente e fazer o registro via cartório. Tudo isso fica registrado na B3. Então, assim, esse sistema, ele além de garantir maior agilidade, porque na época do processo, em 2015, por exemplo, eram milhares de CPRs, uma operação muito vultosa. Você imagina, até você formalizar a operação, registrar no Mato Grosso, voltar para São Paulo, colher todas as assinaturas, registrar as garantias e etc., etc., registrar na antiga CETIP, hoje B3, para virar uma LCA, que você acabou de dizer, ou seja, aquela CPR que o banco descontou, olha como é que é importante isso, virou uma LCA, que uma pessoa física, um jornalista, né, como você, pode chegar e investir no mercado. Um advogado como eu pode investir no mercado, uma pessoa qualquer pode investir através de uma plataforma dessas de investimento, através do seu banco. Então, essa mecânica, né, da amarração dos títulos e da chegada do ponto final, né, no investidor do mercado financeiro de capitais, para que, no final das contas, esse dinheiro utilizado no financiamento do produtor seja garantido ao repagamento de todas as operações da cadeia, isso é feito através de toda uma burocracia de documentos, da amarração desses documentos. E com a nova lei do agro de 2020, tudo isso é eletrônico, tudo isso é uberizado, como a gente chama. Por quê? Porque você emite o título ou já de forma eletrônica ou emite e depois registra numa plataforma eletrônica para ele ter validade. Ou seja, a validade já não é mais o registro no cartório, é numa plataforma eletrônica ou na própria B3, né? Uma registradora. E aí, todas as garantias vão ficar lá amarradas. E aí a LCA que foi emitida vai estar correlacionada a essas garantias. E isso torna todo esse processo de desvio do produto, né? Vamos usar o termo desvio aqui, né? O desvio de finalidade, né? Para ficar mais de uma forma mais clara, né? Para o telespectador do mercado futuro, que é um telespectador muito qualificado, né? Então, esse desvio de finalidade, ele passa a ficar todo embrincado, amarrado e visto em sistemas eletrônicos. E mais, as garantias de penhor de safra, as garantias cartorárias são registradas a partir, né, desses próprios sistemas que têm convênios com cartórios, né, no Brasil inteiro, né? E quando não é um convênio direto, um registro direto eletrônico com cartório, eles emitem documentos eletrônicos através de DOC, através de autenticação digital, assinatura eletrônica, etc., etc., para você poder fazer o registro. Então, a lei de 2020 veio uberizar esses títulos e a lei de 2022 veio facilitar as assinaturas desses títulos, porque antes precisava daquele protocolo CTP-EP, que é aquele protocolo da assinatura eletrônica, da assinatura digital que você tem perante a Receita, tem que tirar um certificado digital, você sabe muito bem o que é isso para fazer declaração do imposto de renda, entregar a assinatura bancária. Hoje não. Hoje, com a nova lei do agro de 2022, basta que as partes combinem
que vão fazer uma assinatura eletrônica, pode ser essa assinatura eletrônica aí desses sistemas que você baixa hoje, depois da pandemia, você está em Santos, né? Certamente você recebe muitos documentos e o pessoal, não, você precisa assinar, não, eu não vou estar em São Paulo hoje, eu não tenho condições de assinar, não tem problema não, eu te mando uma assinatura eletrônica e você assina aí no programa, no Google Form, né? Nesses programas, isso vale hoje, isso vale, porque basta que as partes pactuem isso na CPR para que isso tenha validade. Olha que maravilha, né? Olha onde chegamos, né? Ou seja, sai da burocracia que eu tive que demorar 10 anos litigando com o juiz, mostrando nota fiscal e etc, etc, para demonstrar que, né, a mercadoria foi desviada, o produto rural teve um desvio de finalidade, né, para uma situação em que eu na cédula eu já formalizo, eu já emito no sistema eletrônico, todas as garantias vão estar presentes nesse título eletrônico e todas as assinaturas vão já estar lá. A forma da assinatura, eu vou colher essa assinatura imediatamente. Então, um processo que demorava 60 dias, 45 dias, e com muito custo, muita burocracia, e que se der qualquer tipo de problema, você vai demorar 7 anos para discutir e litigar, virou um processo de 5 minutos, né? Eletrônico, e que o produtor pode acessar da fazenda dele, da sede dele, de Santos, né? Se tiver um apartamento praiano, né? Nessa prazível localidade, pode acessar de Ribeirão Preto, né? Se ele estiver trabalhando no seu escritório, visitando uma revenda, pode acessar da propriedade dele lá do Mato Grosso. Hoje as propriedades estão eletronificadas, internet por satélite, né? Então, isso é uma maravilha, né? Ou seja, essa conexão, né, tecnológica com a segurança jurídica da CPR, isso faz com que esse mercado entre bombando em 200 bilhões de emissões só nesse ano, por exemplo. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, na sua banca aí de advogados, vocês lidam mais com questões financeiras do agro ou tem outras questões que eu não imagino? Porque o que me interessa mesmo, na verdade, é essa questão da CPR, os títulos todos do agronegócio, que estão realmente fazendo o que era um desejo do governo aí há bastante tempo, que é passar o financiamento, pelo menos para os médios e grandes produtores, que eles captassem o dinheiro que o agro precisa em outra fonte, porque o cobertor do governo é sempre muito curto para essas coisas, né? Sim, o orçamento público, né? Ele precisa fazer face a outras despesas, né? Então as questões mais que vocês tratam aí são questões ligadas ao financiamento agrícola, é isso? Então, Resch, o Passos Estica Advogados Associados é um escritório especializado em toda a cadeia agrícola, em todas as áreas do direito vinculadas. Então, a gente lida desde essas operações de financiamento agrícola até a parte de governança no agronegócio, a gente lida com a parte ambiental, né, CPR Verde, esses novos instrumentos, a gente lida com a questão fiscal, né, bastante, com contratos, né, relação até previdenciárias do agronegócio fundo rural, todas essas questões aí que envolvem, né, o agronegócio, garantias no agronegócio, né, compra e venda de propriedades, empresas agrícolas, enfim. Mas o importante, né, dessa sua pergunta, né, o que a gente tira aí dessa sua pergunta é o seguinte, na verdade, para você poder assessorar o produtor, né, ou assessorar a usina de açúcar e álcool, ou assessorar a trading company, ou assessorar o financiador do agronegócio, enfim, você precisa compreender, né, todos os detalhes do funcionamento dessa cadeia, e principalmente money talks, né, o dinheiro sempre está na frente, Sim. E como esse financiamento funciona e como a liquidação, como você disse, ao governo falta dinheiro, né, através do crédito oficial para abastecer todo o agronegócio brasileiro. Se estima, em números recentes, de trabalhos recentes, uma necessidade de 800 bilhões de financiamento. A gente acabou de dizer, por ano,
A gente acabou de dizer que tem 200 bilhões de CPRs já registrados, estamos em outubro. Então, existem 600 bilhões de financiamentos. Então, como o dinheiro é o vetor dessas relações jurídicas, obviamente que a compreensão de como isso funciona, né, é o que vai determinar. É igual médico, né? Você chega no médico, doutor, tô com uma dor de cabeça, mas onde é que dói? Não, dói aqui, dói acolá, né? Aí você vai, não, peraí, deixa eu ver o exame. Aí para você determinar onde você, né, se é uma aspirina que vai resolver ou se é, né, um cálculo renal, né, que está causando uma série de coisas, você vai precisar, né, ir no ponto, né? E a compreensão, né, de como funciona todo esse sistema a partir do financiamento privado e público do agronegócio é fundamental para que você determine onde está a dor, né, do produtor rural, onde está a dor do financiador. Por isso a importância da compreensão dos mecanismos envolvendo a CPR. Eu converso com o doutor André Passos, do Passos Estica Advogados Associados. Nós vamos para mais um intervalo. Eu lembro, André, que agora é o último bloco, que eu e o André, não importa que ele está falando bastante aqui da minha praia, mas se a gente começar a conversar, não fica um programa de meia hora, fica um programa bem longo, mas sempre muito interessante. Então, eu converso com o André, voltamos daqui a pouquinho, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Esse é o último bloco que eu converso com o doutor André Passos, do Passos Estica Advogados Associados, falando sobre as questões legais, financeiras do agro. Está cada vez mais complexo. O doutor André, no bloco anterior, falou que tem um apetite aí apenas para o agro de 800 bilhões de reais. Imediatamente lembrei-me, sem querer, que todo o crédito rural, neste plano safra, foi de 340 e alguma coisa de bilhões de reais. Doutor André, tem muita coisa voando aqui, né? Como dizia o Almirante, não era o Almirante Tamandaré, quem que falava de céu de brigadeiro? Tem muito dinheiro voando nesse céu de brigadeiro aí, né? Hash, tem, né? Pela essa conta que você fez, eu imaginava que você ia fazer essa conta na hora, né? Por essa conta são 300 bilhões, né? E são 300 bilhões por ano, né? Para financiamento de um setor que tem um PIB de tri, né? Então, assim, a gente tem aí uma tarefa, né, de explicar para o telespectador, né, como é que fecha essa conta, né? A gente sabe que o governo tem recursos limitados, o orçamento público tem recursos limitados, o governo tem funções, né, de pegar os recursos e gerir, né? E muitas vezes esses recursos estão carimbados, né? Então, na própria Constituição já está lá determinado, é tanto para a saúde, se arrecada lá com as contribuições sociais, vai tanto para a saúde, tanto para a Previdência, tanto para pagamento de folha, de funcionário público, vai tanto lá para a educação e etc., né? Os desportos, segurança pública, enfim. E aí, o que sobra, né? E o agronegócio, obviamente, como um setor muito pujante, muito relevante, né? A gente está aqui falando no mercado futuro, né? Para um dos ícones, né, do agronegócio, um jornalista que conhece profundamente esse setor, acompanhou isso, né? Todo esse processo, né, do agronegócio se tornando cada vez mais relevante na economia brasileira. E o que acontece? Você tem 300 bilhões aí que você vai precisar carimbar de onde vem. E de onde vem isso? Isso vem, né, de novos veículos de financiamento do agronegócio, o Fiagro, por exemplo, que está cada vez mais, até a última conta que eu tinha feito, tinha mais de 30 já registrados na B3, ou seja, é o mercado de capitais se aproximando do investidor comum, né, da poupança do investidor comum, que até bem pouco tempo atrás investia em shopping center, fundo imobiliário, ações de companhias que não são do agronegócio e que estão podendo investir em fiagros, né? Fiagro imobiliário, fiagro terras, que a gente chama, fiagro direitos creditórios, que descontam CPRs, e fiagros
investimentos, que tem poucos ainda, não tem listados, que são uma espécie de fundos de investimentos em outros fundos de investimentos ou empresas do agronegócio. Enfim, com um regime que faz com que esse dinheiro chegue para o produtor rural, e já são volumes, né, que hoje, pelas emissões de fundos, etc., os patrimônios dos fundos que a gente tem assistido, a gente já pode cravar aí que nesse ano deve movimentar mais ou menos uns 100 bi. Tá? Então, assim, dos 300, eu acabei de achar mais 100 para você. Tá? Agora, tem 200, né, voando. Operação de barter, aquelas antigas CPRs de gaveta que viraram formais, porque elas precisam ser registradas em plataformas eletrônicas em valores superiores a 500 mil a partir desse ano e a partir do ano que vem, inclusive, vai diminuir essa exigibilidade, então não vão mais existir. Né? Então, isso tudo vai aparecer, e o próprio bolso do produtor rural. Por quê? Porque o produtor rural, quando ele reinveste na produção, né, ele tem a despesa no livro caixa da atividade rural dele, se ele é um produtor rural pessoa física. E aí, obviamente, imagina um produtor rural. Né? Vamos citar o exemplo desse aí que descontou a soja, 10 milhões de receita no ano lá de 2015. Né? Aí ele pagou as despesas dele, de custeio, etc., pagou o banco pelo financiamento e tal, sobrou 2 milhões lá, 8 milhões de despesa para 10 milhões de receitas. Está lá no livro caixa da atividade rural. Ora, se ele não fizer nada, ou seja, não reinvestir na atividade dele, o que vai acontecer? Ele vai precisar pagar imposto sobre esses 2 milhões, ou um percentual sobre os 10 milhões. Dos dois, o menor é uma escolha do produtor rural. Né? Porém, se ele pegar e comprar maquinário, abrir novas culturas, comprar armazenagem, comprar cabeça de gado, né? Investir em trator, investir em equipamentos, investir em silagem, etc., 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 vamos dizer que ele invista 2 milhões. Né? Ele vai ter 10 milhões de receitas, 8 de custeio e despesas regulares e 2 milhões de investimentos. Vai dar 0 de base tributável, ele não vai pagar imposto, isso não tem problema nenhum. Isso é buscado pelo governo, é querido pelo governo, até porque senão o governo vai ter que usar recursos públicos para fazer, né, para substituir, né, por esse autofinanciamento, vamos chamar assim, do produtor rural pessoa física. E o produtor rural, então, pega, né, zera a sua base tributável, zera o seu livro caixa, o lucro real da atividade rural, e ele, o que faz com isso? Emite CPR, financia a próxima safra e paga, né, juros. Que juros? Né? A gente, hoje a taxa está maior um pouco. Né? Então, assim, você pode buscar com a pluralidade de fontes, fiagros, descontos de CPRs, bancos ou crédito oficial, se ele tiver limite, né, para isso, pré-aprovado nos bancos que repassam os créditos oficiais, etc., ele vai fazendo um mix dessas taxas, né? E sempre vai compondo a melhor forma desse custeio. Obviamente, quanto maior a Selic, maior o custo, e isso é uma conta que o produtor rural tem que fazer, ou pagar imposto, ou se financiar, né, através desses instrumentos, mas invariavelmente, se financiar implica em descontar 27,5%, que é a alíquota do imposto de renda, que é maior do que a taxa de juros. Né? Então, né, há um balanceamento que faz com que apareçam esses 200 bi aí que você está falando. Muitíssimo interessante, até porque, enquanto você falava, não sei se você vai concordar comigo, estou falando de um investidor, não tem nada a ver com água, ele tem dinheiro. E quando você investe num fundo, não estou falando mal de nenhum tipo de fundo, mas existe um tempo de carência, tem alguns riscos complicados e tal. No agro tem o risco de clima, porque é uma coisa que o seguro está aí para dar o respaldo para isso. Mas o investir no agro é tudo muito rápido, né, André? Porque os ciclos se repetem. A soja, por exemplo, que é o carro-chefe brasileiro, o cidadão planta em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro começa a colher. É muito rápido. Eu não sei se o mercado de capitais está se dando conta agora, imagino que sim, mas é um tipo de investimento que dá uma resposta muito rápida e bem amarrado, o risco diminui.
Você concorda mais ou menos comigo, não? Não, assino embaixo. Na verdade, o investidor no mercado de capitais sempre teve um pouco alijado desse processo, né? E a partir de abril de 2021, com a 14.130, lei do Fiagro, e a resolução de julho, né, de 21, que autorizou esses fundos, esse investidor começou a poder acessar parte dessa pujança do agronegócio brasileiro. E é o que você falou, quer dizer, é uma operação que, se você tiver com todos os riscos físicos, riscos climáticos, as garantias bem constituídas, etc., como a gente falou no primeiro bloco, você tem como dividir, né, com o produtor parte dessa prosperidade dele e no investimento que, cursado através de fundos que, ao invés de você investir em fundos de shopping center, você investe em fundos que descontam CPR de soja, por exemplo, com um ciclo, né, muito rápido, né, dependendo da cultura. Dependendo da cultura, o prazo é longo, né, mas dependendo da cultura, o prazo é curto. Mas o importante são as cestas, né? Cada o fundo vai investir em floresta, vai ter uma maturidade desse investimento em 7 anos. Vai investir em gado, vai ter uma maturidade desse investimento, engorda, não sei o que, invernar, 9 meses a 12 meses. Vai investir em soja, vai ter uma maturity desse investimento desde o plantio até a colheita, mais ou menos, e a venda, né, mais ou menos 6 meses. Enfim, o fato é que você consegue, através desses fundos, entregar essa prosperidade, conectar, criar um novo ambiente de conexão entre o campo e a cidade e realizar esse Brasilzão de meu Deus aí, mostrar, né, para o público em geral, para o público que está na cidade, que o agro não é só pop, não é só tudo, mas o agro também pode ser uma alternativa muito interessante para negócios, né, e para alocação da poupança privada. E olha, o agro são 200 bilhões aí, que ainda a gente não declarou de onde vai sair, mas tá rolando por aí. André, nosso tempo está acabando, eu te dou aí um tempinho para você concluir o seu raciocínio e aí logo a gente marca uma outra conversa. Hash, muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado pela oportunidade. Conversar com você é sempre, né, uma coisa fantástica, né, que acalenta a nossa alma, né, porque é impressionante o que a gente coloca, as suas perguntas e como a gente pode acessar o seu público, esse público maravilhoso aí que está nos assistindo. E o que eu posso dizer é o seguinte, mensagem final, né? Olha, o agro não só altamente produtivo, como hoje é sustentável. Nós temos a CPR Verde, nós temos novos instrumentos, né, esses fundos ESG, enfim, nós temos várias formas de colocar o agronegócio brasileiro. E o agronegócio brasileiro ele vai entregar comida, energia renovável, fibras, vai cumprir uma função muito importante estratégica no mundo, né, e no Brasil. E mais, a gente vai ser a grande potência agroambiental, porque o agro não só produz, não só é rentável, como o agro preserva, e a gente tem todos os instrumentos hoje, a partir de 2021, para entregar também esse produto que o mundo tanto anseia, que é a preservação ambiental. A gente conversa sobre isso mais além, eu tenho certeza que você vai ficar com uma pulga atrás da orelha.